eu só vou parar aqui, Matheus, e depois você edita essa parte, porque eu sempre esqueço, a gente sempre esquece no final. Já é pra falar? Já era. Já é. Ah, eu fui. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou Bruno Deus. Eu sou a Andréia Maia. Estamos começando o podcast Conexão RH. E estamos aqui com o nosso convidado, o Expedito. Ele é o pai do Pedro e pai do João e marido da Aline. E no mês em que comemoramos o Dia dos Pais, né? Trouxemos aqui ele para falar um pouquinho sobre a paternidade é o primeiro ambiente de liderança. E eu vou deixar ele se apresentar. Se apresenta para a gente, por favor, Expedito. A gente já conversou bastante aqui, né? Muito até. Bom, eu sou Expedito, trabalhei mais de 15 anos na indústria, no ramo automobilístico, né? A maior parte desse tempo fazendo gestão de times, que é uma grande alegria, adoro trabalhar com gente. E nesse processo eu entendi, talvez, que ali já não era mais o meu lugar. Então, nos últimos 3 anos fiz uma transição de carreira, que a gente agora aprendeu a falar sobre expansão de carreira. Sou pai do Pedro, do João, marido da Aline. Estamos juntos há mais de 20 anos. O Pedro tem 7, o João tem 3. Juntos, eles formam o maior e o melhor ambiente para que eu possa crescer, aprender, me desenvolver. É por eles que eu estou aqui, é por eles que eu falo. Enfim, eles são a minha grande fonte de força e inspiração. Que legal. Super bacana, Já me né? emocionou na apresentação. É inspirador, né? É isso, É que isso. É um inspirador. prazer, uma honra ter você aqui para falar sobre paternidade, sobre liderança. Então, para começar, vamos para a nossa primeira pergunta. Expedito, de que maneira a experiência da paternidade pode influenciar a forma de conduzir equipes no ambiente de trabalho? De uma maneira muito plena. Na verdade, a liderança, por exemplo, no meu aspecto, na minha vida, ela começa na paternidade. A paternidade ela tem um significado muito mais profundo. Talvez eu acho que a gente pode depois falar sobre isso. Mas a liderança em si, a figura do pai, ela é a primeira figura de inspiração do filho. Nós, como mamíferos e sociáveis que somos, temos a necessidade de espelhamento. Então, o pai ele já começa com essa figura de espelhamento do filho, e o filho procurando sempre no pai essa inspiração de como agir. E é engraçado, e tem um autor, psicólogo, terapeuta que eu gosto muito, que ele fala, o problema não é quando a gente educa conscientemente, é quando a gente só está vivendo e a criança está aprendendo. Essa é a figura da liderança. E esse talvez seja o principal papel da liderança hoje no mercado. No mundo corporativo não existe uma liderança que prospere se ela não for exemplo. E o pai precisa ser um bom exemplo. Nossa, que bacana. E aí, quais lições aprendidas no exercício da paternidade podem ser aplicadas diretamente na liderança organizacional? Ai, tem muitos, assim. Desde a parte de organização do dia, planejamento do que a gente vai fazer, né? Hoje as crianças têm uma agenda muito agitada. Muito Tem mais que inglês, as nossas, né? inglês, natação, não sei o quê. E aí a gente vai sendo tomado por esse mundo e a gente precisa se programar. Então lá em casa a gente tem uma agenda da semana, a gente se programa quando a minha esposa viaja, como é que eu vou gerenciar a minha agenda, como é que eu vou planejar as atividades e cumprir todas elas. Se tem médico, pediatra, dentista. Então a gente já começa com esse processo. Depois com outro processo que é de acompanhar o desenvolvimento, né? A gente olha para o nosso filho, educa e vai olhando, observando se isso está funcionando. Se não está funcionando, para onde a gente vai? Qual a nova ferramenta que a gente pode colocar aqui que talvez funcione? A paternidade, para mim, ela nasce nesse aspecto. Eu fui estudar educação parental para eu poder entender como é o papel do pai. O que o pai faz? E aí eu entendi que o pai é inspiração, mas o pai também educa pelo exemplo, o pai também monitora, o pai corrige, né? Então todos esses aspectos a gente consegue viver, vocês que conhecem tão bem de organização de indústria, viver isso na realidade, no dia a dia da indústria, né? O líder, ele precisa ter essa visão estratégica, precisa ter um planejamento, precisa olhar as pessoas com empatia, precisa entender quando errou, reconhecer que errou, né? E a gente tem um sério problema, hoje eu trabalho com grandes lideranças, atendo vice-presidente, e aí a gente tem um problema do ego, né? Na liderança. Como é que a gente trabalha com esse ego em que às vezes você quer brilhar muito, mas o maior brilho, o maior sucesso da liderança está no time. Quando o time está brilhando no palco. E assim para mim é. O meu maior sucesso dentro de casa é quando os meus filhos alcançam o sucesso. E eu trago muito isso para a realidade da indústria. Nossa, que bacana. Muito interessante. E linkando, você consegue falar para a gente quais são as principais semelhanças entre educar um filho e liderar uma equipe? É um maravilhoso exemplo, né? Mas muito real. Existe um modelo e alguns estilos de liderança quase que patriarcal,
em que o líder ele é tão próximo da equipe, tão inspirador, tão genuíno naquilo que ele vive, que a equipe acaba adotando-o como um pai. E aí se erra, aí a cadência, né, a decadência dessa equipe é muito maior, porque existe uma inspiração muito profunda naquela pessoa. E aí, quando essa figura de exemplo pra gente cai e mostra-se humano, né, porque todos nós erramos, existe aí talvez uma das maiores derrocadas da equipe. Então a gente precisa equilibrar esses pontos. Fazer a gestão de uma maneira humanizada, respeitosa e empática, mas também, dentro de casa, conseguir ser firme e gentil com os nossos filhos. A criança, por si, ela precisa de limites. A criança, para ela poder se tornar um adulto autônomo e seguro, ela precisa que os pais coloquem limites. Então, o que a gente aprende, e o que hoje eu tenho a oportunidade de, às vezes, falar sobre isso, ensinar alguns pais e líderes, é que a gente pode ser firme, mas a gente não precisa perder a gentileza nesses aspectos. Sim. E é interessante também, sobre a pergunta, muitos dizem, né, a gente ouve muito dentro das indústrias, das empresas que a gente trabalha, de que a equipe é o espelho do líder, né? Então, eu já vi liderança que é carrancuda e a equipe é carrancuda. Uhum. A equipe feliz, o gestor feliz, a equipe feliz, motivada, enfim. A equipe espelha muito a gestão, né? A gente tem isso, assim, Bruno, de uma maneira muito fácil. Se a gente tira um retrato, igual você colocou, mas quando você falava, eu fiquei pensando nas vivências. Às vezes, quando você tá no dia a dia e você tá, assim, você chega felizão no serviço e tal, põe sua caneca, liga o computador, bom dia, bom dia, bom dia. Aí o chefe chega com a cara e você já... Ih, você viu a cara que chegou? Já não tá bom. Hoje não é dia de pedir folga. Exato. Não é dia de entregar atestado. Hoje não é um dia pra... E aí muda, entendeu? Sim. Isso é o quê? É o espelhamento. O líder não falou nada, não trouxe nenhuma palavra. Às vezes ele chega quieto, sai quieto. Mas só o fato de como ele está aparentemente já mexe aqui com a gente. Então, esse retrato ele é muito real num aspecto geral de equipe, mas também no dia a dia. E às vezes a pessoa até não fala nada, o liderado. Uma influência positiva, ele fica quieto, mas em algum momento ele fala algo assim: nossa, a forma que você conduziu, a forma que você falou foi interessante. E às vezes você nem tem aquele feedback no dia a dia, mas depois em algum momento ele vai pontuar aquilo. Então impacta, né? O comportamento positivo ele vai impactar. Por mais que a pessoa não fale naquele momento, ele vai impactar. Hoje é muito interessante esse movimento, porque antigamente eu só escutava falar, por exemplo, dessa liderança positiva dentro da parentalidade. Hoje, quando eu falo de liderança dentro do ambiente corporativo, principalmente para marcas e empresas que têm uma mentalidade mais aberta, mais Google, né, Big Tech, essas empresas mais modernas, vamos dizer assim, elas já falam dessa liderança positiva, que é a liderança, exatamente que a André colocou, que ela é gentil, é firme e que ela modela exatamente o time como ela é. Então tem que tomar muito cuidado. O ideal é que a gente sempre tenha essa oportunidade de fala, que a gente coloque, talvez não agora, mas no momento oportuno, igual você colocou, mas que fale, porque é importante para o desenvolvimento do líder. Mas aí também o líder precisa dar essa abertura. Então são as duas partes ali que precisam caminhar bem, né? É uma via de mão dupla. Porque eu tô falando aqui, eu tô pensando assim, tem gente falando assim, mas meu líder, meu chefe não me dá abertura, como é que eu vou falar? Né? Então tem que ser as duas partes. Tem que estar aberto também para isso, né? E aí de que forma que você entende que a paciência desenvolvida na paternidade reflete no estilo de gestão? A paciência, na verdade, a gente fala sobre eu falei para vocês, né? Acabei de voltar de uma formação em inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela parte de um princípio de autocontrole. E a paciência, ela brota disso. Então, por exemplo, ontem eu estava ensinando meu filho a fazer tarefa. Ele não queria. E tinha muita tarefa. E eu entendi por que ele não queria. Eu olhei e falei, realmente, né? Até eu ficaria talvez chateado de ter que fazer tudo isso. Tô cansado e tal, chego da escola, quero brincar, quero fazer outra coisa. E não quero fazer isso agora. Mas era necessário, era o tempo que tinha para fazer aquilo. O que eu fiz? Eu respirei e fui conversando com ele. Olha, filho, tem que fazer agora. Infelizmente vai ter que fazer. Você não quer fazer esse? Pula, faz um outro, depois a gente volta para cá. Você vai achando possibilidades, mas eu preciso me controlar. A gente na educação parental chama isso de autorregulação. Eu me regulo emocionalmente para que eu consiga saber e filtrar. O que o Bruno e o André fizerem, aceito ou não isso contra mim. Eu dou ou não a permissão para eles afetarem a minha emoção, afetarem ou não minha paciência.
Então, o gatilho ou a chave para ser virada está em nós, na nossa capacidade. E aí a inteligência emocional nos aprofunda nisso, na capacidade de permitir ou não, ter ou não paciência. Nesse momento, requer. Então, eu preciso. Ah, mas eu não gosto, não quero. Tá, mas eu preciso, então eu tenho que fazer. Ah, não, agora realmente eu posso falar, Bruno, assim, ó, eu não tenho paciência, eu tenho agora horário, eu tenho que ir. Você me desculpa, em outro momento a gente marca, entendeu? Então, assim, essa capacidade. E hoje a inteligência emocional está entre os top de características mais procuradas no mercado. Então a gente começa a exercitar isso dentro de casa com a tarefa do filho e leva isso depois para o ambiente corporativo. É super interessante. Hoje de manhã, ontem eu levei minha filha no pediatra à noite, e aí ela foi embora para casa, dormiu. E ela tinha tarefa. E ela faz integral. E aí ela tinha que fazer a tarefa hoje de manhã. Eu não tinha outro horário. E aí eu acordei e falei, que movimento, né? De acordar uma criança já tendo que fazer tarefa. E tinham 3 páginas de tarefa para fazer, de manhã. E a minha filha não é aquela pessoa que acorda recomendando ter acordado naquele horário, né? Então ela não é. E aí foi exatamente isso. Eu estava correndo, eu precisava fazer várias coisas, eu tinha horário para chegar aqui e eu tinha que fazer a tarefa com ela. Não tinha como eu falar para ela, tem que fazer a tarefa agora. Eu tive que sentar do lado dela e ir acalmando ela e conduzindo junto com ela aquela tarefa ali, administrando meu tempo também, porque era o que tinha. Eu precisava que ela fizesse a tarefa e ela não podia traumatizar naquele momento, porque talvez se eu deixasse a minha urgência para ela, ela iria traumatizar aquilo ali. Ela fala, nossa, aí que a tarefa fica mais difícil. Exato. Porque, meu Deus, que pressão para fazer a tarefa. Sim. Mas a gente tinha que fazer naquele momento. Então, realmente, são escolhas, de fato. Hoje eu vivenciei isso. Não, e assim, o que é mais maravilhoso é você poder saber que você é uma boa mãe para ela fazendo esse papel. Isso. Que às vezes parece que você está sendo uma mãe ruim. Ah, eu estou sendo muito má porque eu tenho o meu trabalho, eu tenho que não sei o que, estou influenciando a minha filha. Mas você está ensinando a sua filha. Você está naquele momento oferecendo para ela o melhor que você pode. E talvez esse ensinamento, nesse formato, faça muito mais diferença na vida dela do que quando você senta com amor, com carinho, explique tudo. Porque é a realidade. E aí ela percebe isso em você, sabe? A sensibilidade que a criança tem é de perceber, olha que genial, minha mãe tem que trabalhar, tá me ensinando, conseguiu manter uma paciência, mas me explicou a urgência. Sim. E isso você vai ensinando nos detalhes, e você não deixou de ser uma boa mãe. Pelo contrário. Então, assim, e eu sempre digo isso, a mulher em especial tem uma mochilinha mais pesada da autoculpa. Né? Nasce um menino e uma menina agora. Cada um recebe uma mochila. Nada menina tem uma pedrinha a mais. Por conta de uma cobrança social, a autocobrança, cobrança de ser boa em tudo que faz, de equilibrar todos os pratinhos. Então tá o tempo inteiro brigando com isso. E talvez a minha fala maior seja isso. Esteja satisfeita, você ofereceu para sua filha o melhor que você poderia. E ela colheu isso. E ela vai ser uma profissional melhor porque ela tem a melhor mãe como espelho, entendeu? Acho que é esse a grande questão. Esse é o acolhimento, de fato, a gente carrega mesmo, uma pedrinha a mais. E, Expedito, quais valores transmitidos no ambiente familiar também são essenciais para a formação de bons líderes? Olha, primeiro, hoje a gente não falava muito sobre, né? Fala-se muito sobre espiritualidade, né? Que é uma maneira geral de falar, mas a fé hoje é um grande valor. Hoje a gente fala muito sobre saúde emocional e física. Na criança, por exemplo, no ambiente familiar, a sua filha está com quanto tempo? 5 anos, vai fazer agora dia 20 de agosto. 5 anos. Ela já está começando a ter sensações de quem ela é como ser social. Mas ela não tem como nomear todas as emoções e sentimentos que ela tem. Então o que a gente faz? A gente começa a ensinar para eles o que eles estão sentindo. Ficou chateado? Você está chateado? Ah, ficou bravo? Você está bravo? Você está triste? Você está feliz? A gente vai nomeando para que eles consigam distinguir o que eles estão sentindo. Isso no ambiente dentro de casa. No corporativo, o que a gente enfrenta hoje é um modelo de profissionais que não sabem, porque não tiveram essa possibilidade de aprender sobre emoções, principalmente o masculino. Porque o homem não aprende sobre emoção, não fala sobre isso. Então, quando eu sinto, eu não sei nem o que eu estou sentindo, porque eu não aprendi sobre isso. Então, a liderança ela também vem nesse aspecto, de nomear emoção dentro do ambiente profissional. E o Bruno hoje não está bem. Por que o Bruno não está bem? Vamos conversar, Bruno. Entra aqui, vamos bater um papo, toma um café comigo. E você dá a possibilidade da pessoa falar e você fala, Bruno, então você está frustrado com isso, você está triste com aquilo. Então, a liderança, né, bem equilibrada e desenvolvida, madura,
consegue também fazer esse equilíbrio emocional dentro do ambiente corporativo. E agora a NR1, ela traz isso ainda muito mais forte. Então a gente precisa falar disso mais vezes, porque o ambiente corporativo, isso ainda é quase que uma ilusão, né? Falar sobre a saúde mental, saúde emocional, fica tudo muito bonito no Instagram. Mas no dia a dia, como é que a gente vive isso? Então, em casa, a gente aprende a lidar com a emoção. Às vezes, eu seguro a minha raiva para não bater no meu filho, porque eu aprendi que violência era uma saída. E no trabalho, eu não posso bater, mas eu também tenho a mesma raiva. Então, a gente vai equilibrando, reconhecendo emoções. E olha, isso aqui que eu estou sentindo no meu liderado é a mesma coisa que eu senti do meu filho. Mas no meu filho eu me senti capaz e possível de bater. Mas no meu funcionário eu não posso, né? E aí você começa a equilibrar. Por que no meu filho eu posso e no funcionário eu não posso? Será que é a única saída? Será que é a única possibilidade de correção? Então a gente começa a estudar isso em casa. E eu tenho plena convicção do seguinte, quando eu faço isso com meu filho, eu também estou preparando ele para o mercado. E hoje a gente tem o encontro, né? O primeiro ano que a gente... É o segundo ano. Que a gente tem encontro de 5 gerações do mercado. E entra a geração Z, e aí, ao meu ver, isso gera um conflito muito grande. Porque a indústria, ou a empresa, o corporativo não estava preparado para receber essa geração, e essa geração não está preparada para o mercado. Então precisa fazer ajustes finos para que as relações sejam mais saudáveis. Isso começa onde? Quem que educou essa geração Z? Por que ela não é aceita? Qual é a característica que ela tem? Quem é responsável por isso? Por que eles não querem assumir cargos de liderança? Não é porque o líder está falando que é para ser líder com o olho tremendo? Ele vai querer isso para a vida dele? Essa geração não quer. Ela prefere hoje equilibrar saúde emocional, saúde física e o profissional junto com tudo isso. E também é muito também, o pai chega em casa e, nossa, trabalhar é um saco e tal. Então, talvez, porque até isso a gente tem que controlar. Porque talvez você chegue, nossa, é um saco, trabalhar é um saco. A criança vai crescendo com aquilo, Deus me livre, trabalhar é um saco. Sabe De forma negativa, né? Exato. Na verdade, assim, o que a criança faz? Ela entende que o trabalho é o que afasta ela do melhor momento. O melhor momento para a criança é quando ela está com as figuras de segurança, que são os pais. E aí o trabalho afasta. Fica no meio entre os dois. Eu tenho que ir porque eu tenho que trabalhar, minha filha. Aí a filha fica assim, então o trabalho é ruim. Porque ela tá tirando de mim a minha mãe. Não, como que pode alguém tirar de mim a minha mãe? Então a criança começa a nutrir isso. Qual foi a saída que eu encontrei? E eu tenho isso muito forte isso na minha memória. Um dia eu descendo com o Pedro para levar ele para a creche, estava sozinho ali em São Paulo, e aí ele falando para mim, por quê, papai? Ele era bem pequeno. Por que você tem que ir trabalhar? Você não pode ficar aqui comigo brincando? E eu falei para ele, filho, papai tem que trabalhar para o papai ser feliz e o papai fazer outras pessoas felizes. Ele precisa entender que trabalho é felicidade. Senão ele nunca vai se conectar com isso. Ele nunca vai querer isso para a vida dele. Entende? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Isso. Excelente a sua colocação. Porque se a gente não coloca isso num lugar de felicidade, eles não vão querer. Eles não vão querer. Eles vão falar, Deus me livre disso aí, né? Uhum. E aí, como exemplo dado em casa, pode influenciar na postura de liderança no trabalho. Isso vem de valores. Hoje, por exemplo, eu fiz um curso de neurociência e desenvolvimento e eu entendi, até então eu achava que era para cuidar da parentalidade, cuidar da parte dos pais, etc. E aí, quando eu fui mais a fundo no curso, eu entendi que 70% dos clientes que eu atendo, ou de mentoria individual, ou de coaching individual, os maiores gaps da carreira estão na infância. Traumas da infância, dificuldades da infância, valores. E aí a gente tem que voltar. Tentar mapear isso, voltar, tentar corrigir, ir junto com o cliente, para tentar trazer ele para um lugar de luz. Então, a infância, a nossa casa, o nosso lar, é o lugar onde a gente constrói os principais valores. A primeira infância, que é de 0 a 7, de 7 aos 14, a neurociência diz o seguinte, se você consegue livrar uma criança de traumas principais ou importantes traumas nessas fases, a gente tem um adulto sadio. Porque os traumas implicam em crenças limitantes, né? Exato. Aí você tem colaboradores cheios de traumas, né? Porque ele acha que ele não é capaz, que ele não é competente, que não tem competência para assumir ou para fazer tal trabalho, enfim. Então acho que isso influencia bastante. Não, eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de... Não sou rico ainda. Mas eu tinha muita dificuldade de lidar com isso, com essa possibilidade. Porque a minha mãe... Eu sou nordestino, né? Sou paraibano, infelizmente sem sotaque. Perdi meu sotaque aqui, vim pra cá muito cedo. Perdi meu sotaque. Mas eu amo o Nordeste, amo minha cultura. Os meus irmãos mantêm isso muito forte, muito firme. Mas a minha mãe me ensinava que o meu lugar era sempre de servir. Não de servir no sentido de coração servidor. Mas a minha profissão tinha que ser um lugar em que eu estivesse servindo outra pessoa. E aí isso, pra mim, foi construindo um lugar
cada vez mais assim de dificuldade. Como é que eu vou subir num palco e fazer uma palestra? Como é que eu vou vir num podcast e dar uma entrevista? Não é meu lugar. Meu lugar é de estar aqui servindo alguma coisa, um café, tá varrendo, tá limpando. Então isso eu precisei quebrar esse paradigma na minha cabeça. Que a gente hoje no coach chama de sabotadores, né? Esses sabotadores muitas vezes vêm da voz da infância, da adolescência, da criação. Você não vai conseguir. Quem você acha que você é para isso? Exato. Você não tá vendo? Você não é seu lugar não, menino. Toma jeito, né? E aí a gente não consegue avançar. Então hoje, por exemplo, com 70% dos meus clientes eu preciso fazer esse mapeamento inverso. Volta na infância, volta na adolescência para tentar trazer um profissional mais sadio. Nossa, o quanto é importante, né, a gente saber conduzir nossos filhos e o quanto a palavra tem força, principalmente a dos pais, né, força e influência, e o quanto isso reflete na liderança, na paternidade, no mercado de trabalho, em quem nós somos, né, enquanto seres humanos, enquanto indivíduos. Reflete na vida toda. Total. Em todas as áreas. Total. E os pais têm grande responsabilidade, né, na formação do Exato. caráter, né, da conduta do filho, né? A gente, por exemplo, vocês estão no ambiente acadêmico, né? A gente ter a possibilidade de aprender. Como é difícil aprender se você foi o tempo inteiro podado a não fazer além. Não, ou então, por exemplo, até então a gente ensinava que se meu filho, por exemplo, minha educação, se eu sou bom em português e não sou tão bom em matemática, a minha mãe me colocava para aprender matemática. Aula de reforço em matemática. Hoje, se meu filho for bom em português e não for tão bom em matemática, eu ponho ele na aula de reforço em português. Sim. Porque ele precisa ser melhor naquilo que ele já é bom. Então, é você olhar o seu filho, reconhecer e ir contribuindo com ele. Meu filho ama futebol, então vamos colocar ele numa escolinha. Vamos tentar estimular, vamos ver até onde vai, vamos ver onde vai dar isso. Dar essa possibilidade para o filho, né? A minha mãe, ela não tinha, obviamente, meus pais eram analfabetos. Eu não cobro isso deles. Pelo contrário, a paternidade ela chega para mim quando eu perdoo meu pai. Porque eu guardava, nutria sobre meu pai um sentimento de raiva, de rancor, de ódio. E aos 16 anos, quando eu tive um encontro com a minha fé, com o meu Deus, eu perdoei meu pai. E ali eu entendi, quando perdoo meu pai, nasce o pai do Pedro e do João. Então hoje eu sou um pai melhor porque eu consegui perdoar os meus pais. E eles me ofereceram, hoje eu entendo que eles me ofereceram o melhor que eles tinham com o que ele tinha de melhor nas mãos. Então isso para mim é muito bem resolvido. E hoje eu sei aonde eu posso chegar, onde eu vou chegar, mas isso tudo com base na minha fé, sabendo onde eu posso tatear, onde eu posso ir, onde eu posso chegar. Mas agora com muito mais credibilidade em mim mesmo. Antes eu não tinha essa fé de saber que eu, como filho de Deus, posso chegar nesse lugar. Tinha muita dificuldade, muita dificuldade. Então foi uma quebra de paradigma. E isso tudo veio da minha infância. Nossa, Que parabéns. bacana. Uau, Uau, que bacana. Nossa, Assim, que eu tô bacana. aqui encantado. A com essas gente fica, né, falas. encantado. Estamos mais ouvintes, assim, né, plateia, emocionada. Exato. Porque é muito bom, assim, ouvir e a gente vê o quanto isso pode acontecer com todo mundo, o quanto a gente tem essa possibilidade, né? E a gente precisa olhar para a nossa história com carinho, analisar, avaliar, e o quanto isso reflete nos seres humanos que estamos criando para o mundo. Nossa, que E hoje eu postei bacana. uma coisa, assim, porque a gente fica muito assim. Há muito tempo eu fiz um post no feed assim, quem pariu o Matheus que balança, sabe? Que embale. Eu cortei o embale. Falei, quem pariu o Matheus precisa de ajuda. Precisa de alguém. A gente não pode entender que um pai, uma mãe, principalmente mães solos, que criam seus filhos sozinhos, a responsabilidade é só dela. A gente tem um trabalho, se eu não me engano, é uma filosofia africana que fala que cuidar de uma criança é um problema de uma aldeia. Então toda uma aldeia é responsável por aquilo, mas a gente também tem a legislação nossa brasileira que fala que cuidar das crianças também é uma questão da sociedade. Sim. Então a gente tem que estar o tempo inteiro cuidando das crianças à nossa volta. Não é porque é meu filho ou porque não é meu filho que eu vou cuidar ou deixar de cuidar. As crianças são uma oportunidade de ter um futuro melhor. E eu acho que a gente está aqui falando disso, de profissionais, a possibilidade de transformar profissionais melhores. Me dói muito quando hoje eu ouço muitas críticas a respeito da geração Z. E rotular toda uma geração. Acho que existem alguns estereótipos, existem pessoas com histórias, e a gente precisa considerar a história por trás da pessoa, e não rotular uma geração inteira, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado,
Porque hoje você critica, mas aí você está com teu filho. Seu filho vai ser o profissional do futuro. Exato. O que você tem feito? Aí você vai esperar que a sociedade faça, que a escola faça o papel dela, que a faculdade faça o papel dela, se você não fez o papel de base. Né? Um jogador, para ele ser um bom jogador hoje, ele precisa ter uma escola de base. Sim. Os nossos filhos da mesma maneira. Então, o berço é a escola de base. É a escola de construção, de valor, de crença, de tornar os nossos filhos capazes de atingir aquilo que eles querem. E o lugar onde eles vão, que já pertence a eles, né? Por si. Então, é isso. Bacana. E quais desafios da paternidade podem fortalecer as competências de liderança? A gente já está falando muita coisa sobre isso, né? Mas a paternidade tem isso. Eu acho que o primeiro fator, a figura, né? A gente precisa entender que nós somos seres muito visuais, então a figura da pessoa, o que ela transmite na imagem dela, acho que isso é um ponto importante. Então o pai, quando fala com o filho, a expressão facial muda. Então quando você vai dar um feedback, sua expressão facial precisa mudar. Se você vai dar um feedback de reconhecimento, de elogio, sua expressão tem que ser uma. Mas se você vai fazer algum tipo de correção, de desenvolvimento, sua expressão é outra. Né? Então a gente precisa equilibrar isso. Isso também é comunicação. Quando a gente fala de comunicação, a gente fala do corpo. Então a figura paterna, ela é um espelho da liderança em todos os aspectos. Né? Desde a parte de construção daquela criança, que pode ser um novo líder, até ela ser um profissional numa carreira na qual ela escolher ser. Legal. E como a necessidade de adaptação constante no papel de pai pode contribuir para a flexibilidade da gestão de equipe? A gente precisa o tempo inteiro estar avaliando o momento. Uhum. A gente não pode achar assim, hoje eu estudei, sou um pai perfeito, estou no podcast porque estou no Instagram, e aí eu me satisfaço com isso, e acho que estou fazendo uma boa missão e pronto. Aí eu sento no meu sofá, põe meu pé para cima, com minha canequinha de chá e tá tudo maravilhoso. Não. Todos os dias eu tenho a oportunidade de ser alguém melhor. Todos os dias. Então, assim, o primeiro delas é entender que talvez dos pecadores eu sou o pior. Entender que se eu não estou fazendo bem o meu papel social, eu preciso melhorar. Se o meu filho não está bem na escola, eu posso melhorar em algum aspecto. Então a gente precisa melhorar o tempo inteiro. Não adianta você chegar numa cadeira corporativa e achar que o seu crescimento depende do seu chefe. Sim. A função do seu chefe tem várias possibilidades, várias vertentes. Sim. Uma delas é desenvolver pessoas. Aí você fica lá sentado esperando que o seu chefe te desenvolva. Você não vai conseguir. Ou você é protagonista da tua história e tem esse senso de empreendedorismo dentro da sua história, como você, agente de mudança, ou você não vai ser do lugar. Então não adianta. Todos os dias a gente tem que se avaliar e pensar onde eu posso ser melhor hoje. Na minha paternidade eu faço esse exercício todos os dias. Eu faço esse exercício com a minha esposa. Onde eu posso ser um marido melhor? Então hoje, ela ontem estava desesperada atrás de roupa porque em São Paulo estava muito frio. Ela foi buscar as crianças, eu fui no shopping procurar roupa para ela. Cheguei lá, não sabia escolher. Peguei um monte de roupa, coloquei dentro da sacola e levei para casa. Eu falei para ela, agora você vê qual fica melhor para você. É isso, é entender que eu posso ser um marido melhor para ela todos os dias. Eu posso ser um pai melhor para os meus filhos todos os dias. Eu posso ser um filho melhor para os meus pais todos os dias, um irmão melhor, um colega melhor para vocês, entendeu? Então, e é assim que a gente cresce. É quando eu posso contribuir com vocês e vocês contribuem comigo. E eu acho que esse é o senso de comunidade que a gente perde. A gente acha que a nossa carreira é única, né, e é unilateral e só a gente cresce. Não adianta. Sim. Esse tipo de crescimento ele não perpetua e não é pleno. A gente cresce bem, de forma consistente, quando a gente cresce junto. E quais aprendizados da paternidade podem auxiliar na resolução de problemas? Olha, o primeiro deles é o improviso. Eu estou sempre improvisando. Eu pego um brinquedo, transformo em outro. Eu pego uma caixa de papelão, transformo numa pista de Hot Wheels. Eu pego um pote de plástico, transformo numa cesta de basquete. É isso. Isso é criatividade. Sim. E a criatividade, ela brota desse lugar exatamente de tranquilidade, mas de inovação. A gente diz o seguinte, que criatividade é o sentimento, né, de criar algo novo. Inovação é quando isso vira uma nota fiscal e a gente consegue monetizar. Então, dentro do ambiente corporativo, um dos principais pilares, melhoria contínua. Não é? Fala-se tanto de melhoria contínua. É isso, é você sempre pensar em algo diferente. Esse problema, eu estou com essa nota fiscal 50 dias dentro da minha gaveta. Aí eu chego nela aqui hoje, abro a gaveta e... deixa, depois eu vejo. Quando você pega essa nota fiscal e fala assim, Bruno, cara, eu tô com uma dificuldade, 50 dias com essa nota, você me ajuda? Aí o Bruno fala, e se a gente conversasse com a Andréia? Vamos falar com ela?
A gente vai lá, leva... E aí a gente consegue achar a solução. Sim. Então a criatividade, ela brota do movimento, de você sair da estagnação, Da zona de conforto. da zona de conforto. E é isso dentro de casa todos os dias. Nunca estou confortável. Eu estou aqui saindo uma correria para buscar filho, para levar filho na escola. E é a nossa vida, dentro do ambiente corporativo do mesmo jeito. Todo mundo dentro, ainda que com expectativas de crescimento nesse ambiente, também tem a questão das relações, né? De estar o tempo inteiro se relacionando bem. Então a gente precisa sempre se avaliar e estar nesse movimento. Não fique parado. Ficar parado, a gente fica pra Gostei trás. disso. A criatividade nasce do movimento. Exato. Excelente. Água parada da dengue. Exato. E quais estratégias podem ajudar a equilibrar as demandas profissionais e a presença ativa na vida dos filhos? Olha, o primeiro ponto foi até na pandemia, eu participei de uma pesquisa internacional que falava sobre a paternidade ativa, uma instituição que chama For Dad, e aí ela fez uma pesquisa perguntando exatamente sobre isso. Ele me achou no Instagram porque eu postei um planejamento semanal. Então tinha assim, segunda-feira, quem leva o lixo. Terça-feira, quem a outra pessoa lava a louça. Na quarta, e assim a gente foi distribuindo as atividades dentro de casa, Bacana. entendendo que dentro de casa, ainda que cada um tenha os seus papéis bem definidos, mas todo mundo precisa participar para que aquele meio, né, funcione. Então meu filho, eu falo para ele, Pedro, a roupa da escola, depois que chega, é no cesto de roupa suja. É a contribuição dele. O João tem 3 anos. João, sua contribuição é pegar sua fralda e jogar no lixo. João, pegar sua chupeta. Guarde seu brinquedo na caixinha. Então todo mundo tem uma função no mundo. A gente não pode achar que a gente tá assim, né? Eu acho que uma das maiores tristezas que eu já ouvi de uma mãe muito bem sucedida é que a maior cruz que ela carregava na vida era a filha. Porque a filha não tinha nenhuma função no ciclo de vida. Porque a filha dela não fazia nada. E eu acho que isso é a coisa mais triste que uma mãe pode falar de uma filha. Sim. Né? Então, assim, todo mundo tem uma função dentro desse ciclo e cada um precisa fazer bem sua função. Planeje isso. Coloque isso no papel se for preciso. Faça conversas. Lá em casa a gente não tem DR, lá em casa a gente tem feedback. E a minha esposa é de RH. Então, a gente não tem DR, a gente tem feedbacks. E a gente põe exatamente na mesa. Espera as crianças dormirem, senta na mesa, ou senta no sofá, bate um papo, fala do que tá bom, do que não tá, onde precisa ajustar. Então, planejamento, retorno, né, o feedback, seja um feedback de desenvolvimento, ou seja de elogio. Parabéns, hoje foi maravilhoso e tal. Ah, não foi tão bom, você precisa levar o lixo amanhã. E isso a gente, obviamente, traz para o ambiente corporativo. Super bacana. E de que forma a paternidade pode ampliar a capacidade de empatia, escuta e cuidado com as pessoas? A paternidade, ela é tão mágica na minha vida, assim, tão rica, porque a paternidade é uma oportunidade de você ser melhor, sabe? Como ser. Simplesmente por isso. Hoje, eu cuido mais da minha saúde porque eu quero estar mais tempo vivo. Exato. É isso mesmo. Eu olho para os meus filhos e eles me inspiram de uma forma que por naturalidade, eu quero ser alguém melhor. Sim. Só para inspirá-los a ser alguém melhor. Eu olho para as crianças em volta, os amigos dos meus filhos, e eu tenho o mesmo sentimento quase de proteção que eu tenho pelos meus filhos. A paternidade, todas as vezes que a gente aceita a paternidade, porque a gente ainda tem um número alarmante, 5,5 milhões de crianças no Brasil não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Mais de 11 mil mães solos, então ainda os números são bem gritantes. Mas a paternidade tem essa oportunidade de nos transformar homens em pessoas melhores. Mas precisa aceitar a missão. Só consegue viver a emoção de um filho abraçar e dizer eu te amo quem aceitou a paternidade. Quem vivencia isso, né? É super importante. E é uma oportunidade mesmo, porque ela você tem que entrar nesse movimento, não é uma escolha. A criança tá ali, ela precisa de atenção, ela cobra, não dá para você fugir daquilo. Os pais ainda, como você falou, né? É alarmante o número, então existem pais que fogem, mas quem se permite viver é super importante, porque como a gente se desenvolve, né? É um desenvolvimento diário. Sim. Maravilhoso. Eu tô apaixonado, assim. Meus filhos realmente me transformam, assim, todos. Eu vou me emocionar aqui, mas... Enfim, eles me transformam em alguém melhor, assim. O João, eu digo que o Pedro, ele é extremamente melancólico. Então, o Pedro é minha calmaria, sabe? Quando eu tô bagunçado dos pensamentos, o Pedro me traz pro chão. Ele é extremamente emocional. Então, o problema da guerra mundial está nos ombros dele, sabe? Assim, intenso. Ele me equilibra nesse ponto. O João já é meu furacão, sabe? Tornado. Se ele tivesse aqui, ele tava no teto rodopiando. Então, eles me equilibram, sabe? Eles me trazem para um lugar que eu jamais estaria se não fosse por eles.
Eu sou muito feliz, assim, a paternidade me abre os olhos e hoje posso falar sobre isso, hoje eu posso trabalhar com lideranças falando de paternidade e eu sempre vou na raiz da paternidade. Pode ser de um líder operacional, pode ser de um presidente. Eu sempre vou perguntar para ele. E a minha frase final sempre vai ser essa: não existe sucesso da porta para fora. Se da porta para dentro, há tristeza e insatisfação. Exatamente. Isso. Nossa, as suas respostas, eu não consigo, né? É que a gente faz a pergunta e você traz respostas tão reflexivas que a gente começa. Eu tô aqui refletindo em tudo que você está falando. É isso. Sabe? Aí na hora que eu paro assim, eu tenho que fazer a próxima pergunta, mas eu tô refletindo. E até a próxima pergunta que eu vou fazer, acho que você já vem respondendo ela desde o início, mas eu vou fazer para você, de repente você consegue contribuir mais ainda. A próxima pergunta é: como o olhar paterno pode contribuir para criar ambientes corporativos mais humanos e colaborativos? É exatamente esse olhar de empatia. Empatia não é você postar uma frase no Instagram, no seu story, ou às vezes até no feed, ou você falar disso numa reunião. Empatia, sempre trago esse exemplo, é eu me colocar, sentar na cadeira em que você está e olhar o mundo sob a sua ótica. Eu não vou simplesmente julgar o que você vê. Se você me disser que isso aqui é uma flor laranja, eu vou acreditar. Eu vou sentar aí no teu lugar e tentar entender por que você vê isso aqui uma flor laranja. Sabe onde está a resposta? Na sua história. Sempre vai estar na sua história. A história é a principal ferramenta que a liderança pode utilizar para poder desenvolver pessoas profissionais e novos líderes. A história é onde a gente consegue, sabe assim, fomentar a nossa capacidade de desenvolver o outro. A história a gente traz respostas. Por que o Bruno vê o mundo dessa maneira? Por que a Andréia se comporta? Por que a maternidade é tão importante para ela? É na história dela. Se você for investigar, provavelmente ela tem uma história com a mãe dela. Uma história com alguma figura que é muito forte para ela. E que essa figura faz dela assim: eu preciso fazer um mínimo que foi feito por mim pela minha filha. Eu preciso transformar minha filha em alguém melhor do que eu sou. Isso é paternidade, isso é a liderança. A gente que não enxerga isso, a gente não pode exercer cargos de liderança. O problema é que tem muita gente sentada na cadeira de liderança porque está muito tempo dentro da empresa. Exato. E não foi avaliado. Então, quando a gente começa a olhar o outro a respeito, com esse olhar empático, sobre os seus óculos, olhar o mundo sob a sua ótica, respeitar você pela sua história, a gente vai ter um mundo muito melhor de convivência. Seja ele corporativo ou seja ele familiar. Excelente. Uau! Gente, quantas horas a gente ainda tem? Meu Deus, eu tô encantada. Eu já sigo, né? Já gosto dos conteúdos, mas aí aqui, né, a gente esmiuçando. Exato. Meu Deus, quanto Pessoalmente, conteúdo que bacana, maravilhoso. Expedito. Nossa, muito bacana. Mas seguimos aqui. Quais orientações podem ser dadas aos pais que exercem funções de liderança e desejam aplicar a paternidade no trabalho? A gente tem algumas, por exemplo, algumas questões que ainda são tabus dentro da corporação, de maneira geral. Mas, assim, um dos fatores é conseguir considerar esse pai como um agente de cuidado daquela criança. Então, por exemplo, a gente aceita muito bem o atestado da mãe que vai levar o filho... Aceita muito bem, entre aspas, que ainda tem algumas questões. Mas, em suma, de maneira geral, eu aceito muito melhor o atestado da mulher que vem trazer o filho que está doente, que vai no hospital, alguma coisa, do que do pai. Sim. Eu já ouvi, no ambiente corporativo, de, mas e a mãe? Eu entreguei o atestado, mas e a mãe? Mas eu também sou pai. Sim. Da outra vez ela levou, eu não posso levar agora. Ainda não é bem visto isso. Então a gente precisa reconsiderar o valor da paternidade. A gente precisa olhar a paternidade realmente como um agente de extrema intenção e estimulação da infância. A criança ela só vai se desenvolver bem se ela tiver essa figura muito bem definida. Se faltar, se tem ausência dos números igual a gente trouxe, precisa de um cuidado. Precisa de um tratamento, de uma psicologia, precisa de alguma coisa. Porque se falta, vai ficar um gap. Sim. E aí, no mundo corporativo, isso vem muito forte. Então, considerar a paternidade com esses olhares do que a gente está falando aqui ao longo do nosso papo. Show. E pensando nisso, como é possível a gente construir um legado positivo, tanto como pai quanto como líder? O legado está na existência. Quem você é. Ponto. O legado ele não existe numa força
Todos os dias eu quero pôr uma máscara e eu quero ser um pai melhor e eu quero transparecer para o meu filho que eu sou um super-herói, não tenho dores, não tenho dúvida, não tenho medo nem sofrimento. Em vão. As crianças, ela têm a capacidade de captar a verdade em nós. Ela vai muito além dessa máscara. E aí a gente acha que está fingindo, ela finge que está acreditando e a gente segue. Mas na verdade não tem fundamento, não tem firmeza nesse fundamento, entendeu? E no mundo corporativo da mesma maneira. Ou você é, ou você não é. Se você não é e você não se sente preparado para o cargo, você precisa pedir ajuda. Só que para um líder pedir ajuda é muito difícil. Principalmente os que estão mais antigos na cadeira. Porque entende-se que são perfeitos, que já estão, né, num patamar muito elevado da carreira. Só que todo mundo precisa melhorar em alguma coisa. Então, ter essa capacidade de fazer essa avaliação, olhar e pensar em que eu posso ser melhor hoje, né? Eu acho que é um ponto fundamental. E muito mais do que tentar ser, né, é ser realmente quem você é. A sua natureza, genuinamente. Eu acho que esse é o ponto. Entendo. Mas muitos líderes têm medo de mostrar a vulnerabilidade, né? De ser vulnerável. Eu acho que isso cria essa capa, essa máscara, e ele tem que ser perfeito o tempo todo, porque ele não pode errar. E eu acho que se mostrar vulnerável em alguns momentos é normal, é comum e se faz necessário. Hoje a gente fala muito sobre vulnerabilidade, eu acho que é um assunto que está bem alta, precisa ser mais real, né? Não só no Instagram. A Brené Brown traz isso de uma maneira muito mais profunda, falando sobre vulnerabilidade, e eu, quando falo de confiança, não existe vínculo de confiança sem vulnerabilidade. Se eu falo para você uma dor minha, me conecto muito mais com você. Sim. Então eu preciso criar esse caminho de confiança. Para isso, muitas vezes eu tenho que abrir minhas vulnerabilidades. Então, se você é líder e se sente, né, todo poderoso, uma rocha, você não cria esse caminho de confiança. Você está simplesmente exercendo sua autoridade, né? Ou autoritarismo, que é muito pior do que você exercer liderança. É diferente. Verdade. E de que forma a relação entre a paternidade e a liderança pode ser resumida ou num conceito ou numa frase? Olha, a paternidade é a primeira liderança da vida. E a liderança é a primeira essência da existência. Ou você é líder ou você não é. Você pode ser líder sem ocupar um cargo. Eu posso ser líder na escola, eu posso ser líder na faculdade, eu posso ser líder da minha carreira, eu posso ser líder de mim mesmo, eu posso buscar essa liderança. Acho que a maior questão que a gente precisa ter certeza é quem é seu espelho de liderança? Quem você quer espelhar? Eu tenho um alvo e eu sei onde eu quero chegar. E todos os dias eu luto contra as minhas fraquezas e tudo aquilo que eu preciso melhorar para chegar mais perto desse alvo. Então, quem é o alvo da sua liderança? Sim. E o que esse alvo te inspira? Né? Eu acho que esse é um ponto importante. E aí você vai em busca desse alvo, todos os dias. Todos os dias melhorando um pontinho, uma pedrinha, um degrau, e assim a gente vai crescendo. Nossa, muito bacana. A gente está nesse mundo para evoluir, né? Ontem eu estava conversando até com o Arthur sobre isso, meu chefe, e eu falei, a gente está nesse mundo para evoluir. Se você está aqui ainda é porque precisa evoluir algo. E esse é o movimento. A gente tem que estar sempre evoluindo e aberto. A vulnerabilidade, ela não é fácil de ser assumida, mas ela é necessária, até porque, e como a paternidade, às vezes a maternidade, nos deixa vulnerável, né? Muito. E aí a gente sente vivencia essa vulnerabilidade. Querendo ou não. Querendo ou não. Às vezes você quer mostrar forte. Isso, forte. E aí você não consegue. É cada situação, é cada coisa que a vulnerabilidade vem, você aceita, vai trabalhando aquilo. E quando você olha, você vê o quanto você evoluiu porque você se permitiu. Exato. Às vezes de forma forçada, às vezes de forma voluntária, mas você se permitiu e evoluiu. Sabe um estilo de liderança que está muito em alta, assim, com marcas que a gente chama de Big Techs, que geralmente trazem, né, normas para a gente poder descendo e cadenciando para a nossa vivência, mas a Starbucks, por exemplo, trabalha, é a liderança a serviço. É uma liderança que você entende que você não é melhor. Você está ali para contribuir. E eu falava isso para minha equipe. Eu estou nessa cadeira, mas isso não me faz melhor que vocês. É basicamente o seguinte, somos uma equipe, cada um tem seus papéis. O meu é sentar nessa cadeira. Mas o nosso é contribuir juntos para alcançarmos um objetivo juntos. Então, eu não sou melhor que vocês. O fato de estar na cadeira de liderança não me faz melhor. Pelo contrário, me faz ter a necessidade de servir ainda mais. Então, eu preciso servir o outro, com aquilo que eu tenho, com a minha bagagem, com a minha história, com a minha cadeira. Como que eu posso servir as pessoas que estão à minha volta? A liderança em serviço, a liderança servidora,
é um bom modelo, inclusive de boas marcas, de marcas hoje que são Big Techs e que trazem normas aí para a liderança. É um cuidado, é uma boa dica para a liderança. Que bacana. Olha, que bacana, que conversa boa. Que bate-papo Né? incrível. A gente não quer acabar, quer ficar aqui. E passou tão rápido e já encerramos. Já encerramos? Já encerramos. Eu Poxa. quero fazer uma pergunta. Porque Fora do roteiro, não. eu te sigo nas redes sociais, a gente pessoalmente tivemos pouco contato, né? Sim. Mas eu vejo quão paizão você é. Você é um pai admirável. E você tem 2 filhos incríveis, né? Que a gente vê lá nas redes sociais. A Aline, uma esposa incrível também. Conheço mais até, né? Uhum. E você pretende ter mais filhos? Essa pergunta pegou de surpresa. Né? Eu vou fazer assim, ó. igual. Eu tenho que responder. A minha esposa disse que não, sabe? Ela disse que não, mas a gente ainda não cortou essa possibilidade de definitivo. Eu adoraria, se eu pudesse, assim, porque eu acho que pessoas que têm essa consciência têm que perpetuar. Eu tinha muito medo da paternidade, muito medo. A gente ficou casado 8 anos, sem filhos. E meu grande sonho era ser pai. Mas quando eu me vi casado, na possibilidade de ser pai, me deu medo. Eu falei, meu Deus, o mundo tá muito perigoso. É isso. O mundo lá fora. É tudo tão caro. Como é que a tudo gente tão vai não sei o quê, fazer? né? Porque eu fui criado de uma maneira super simples, escola pública. Sei lá, a minha formação até a 4ª série foi no CIEP. Então, assim, pra mim, era muito mais simples. Quando chegou a vez de ser pai, parecia muita coisa. Muito mais caro. Eu Muito mais... bem na minha vez. Então, eu tinha muito medo de ser pai, porque eu tinha medo do mundo. Mas aí eu me lembro um dia, assim, muito claramente, quando eu falo pra vocês, eu volto nesse dia, em que eu entendi que não é sobre o mundo. É sobre meu filho. Como eu construo meu filho para ser agente de transformação desse mundo. Sobre o mundo eu não tenho ação, mas sobre o meu filho eu tenho. E eu luto e formo isso todos os dias. Então, meus filhos são agentes de transformação. Então, por isso que eu queria ter vários. Ah, que feliz. É isso mesmo. E às vezes, quantas vezes a gente fica tão preocupado com o mundo, né? Exato. E o mundo tá assim, a gente não trabalha o que tá na nossa mão. O que tá na Exato. sua mão para você trabalhar, né? Eu tô preocupado com o que eu não consigo controlar. E quantas vezes a gente faz isso em diversas situações, não, só e sabe na o que é paternidade. pior? Porque tem gente que adia, né? No nosso caso, por exemplo, a gente ficou 8 anos. Acho que nem adiamos tanto, assim, mas porque o insight de ter filho veio mais da Aline. Mas, assim, eu tinha medo. Sério? Eu tinha Uau! muito medo. Que legal. E aí, quando virou essa chave, virou de vez, assim. Então, é exatamente o que você falou. Não, o que você tem na mão e o que você pode. É basicamente aí que a gente vira essa chave. Então, assim, se você quer ter filho, é bem intencionado, tem valores consistentes, tem uma visão pelo mundo, empatia, serviço, tudo aquilo que a gente falou aqui, tenha filhos. Pronto. Mas eu entendo, porque eu também tenho 21 anos com meu marido e a gente demorou para ter. Eu tenho uma filha de 5 anos. Então, assim, por conta disso, a gente ficava assim, meu Deus, esse mundo é isso, e aí como é que vai ser e tal. Então a gente ficou postergando. Mas hoje eu não me lembro mais da minha vida sem minha filha. E é muito maravilhoso, que bom que eu tive a oportunidade de ser mãe, assim, e graças a Deus por isso, porque, nossa, é uma felicidade. E quem quer, eu falo que se tiver uma pontinha de vontade, tenha, não perca essa oportunidade, porque é muito maravilhoso. Exato. E assim, uma outra coisa que a gente tem que considerar é se isso tá dentro de nós, você está adiando seu sonho, e às vezes eu vejo muito isso, principalmente e infelizmente, mas dentro do nicho feminino, mulheres que adiam os filhos por conta de carreira, né? É muito natural isso. Então, você adia e às vezes a gente sabe que existe, hoje menos, mas tem uma idade dos ciclos da mulher. Então, aí eu já tive amigas com tantos problemas de gerar por conta do tempo que ela esperou. Então, tomem cuidado com isso. Avalie se realmente é o tempo, se você quer ter filho, se você tem essa intenção, tenta encaixar, faz o planejamento ideal. E tenha filhos. Se tá dentro dos teus planos, dentro da tua vida aí, vai fundo que vai dar certo. Que vai fluir, né? Vai, Flui. A gente dá conta. É. A gente tem a sensação todos os dias que não vai dar conta, mas no final do dia a gente fechou. A gente fecha a conta positiva, né? O saldo é positivo no final do dia. Exatamente. Expedito, que alegria te receber aqui. Viu, Nossa, Ana? eu tô encantada. Fugir do roteiro, mas a pergunta rendeu. Muito bom. Respostas excelente. sábias, inteligentes, Nossa, tem um muito bate-papo muito fluido. E, Expedito, só gratidão. Acho que a gente fecha, né, o mês de agosto aí com essa entrevista maravilhosa que só enriqueceu o nosso podcast.
E você está convidado para voltar mais vezes, para falar de outros temas também, né, Andréia? Sim, sem dúvida nenhuma. Enriqueceu o podcast, o público e a nós mesmos, né? Porque eu me senti uma aprendiz aqui nesse processo, todos que passam aqui, né? Mas o quão encantador é ver você falando da sua família, né? Dos seus filhos e do seu propósito, né? E o quanto você linka essas coisas tão bem e com tanta clareza, e isso vai encantando e conectando as pessoas. Então, assim, obrigada, de verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que falar disso, né, ter essas possibilidades de expandir a nossa voz. A gente que tem esse sentimento guardado dentro de nós, né, da paternidade, da maternidade. Não existe uma mãe que vê outra mãe e não oferece ajuda, não estende a mão. Acho que o maior símbolo de solidariedade é uma mãe que olha a outra mãe. E a minha vontade é que eu viva isso na paternidade. Porque a gente ainda não vive, infelizmente, né? Poucas pessoas vivem, falam. Eu tenho muitos amigos que trabalham, que cuidam dos filhos, mas viver essa intensidade e essa possibilidade de ser um homem, um profissional melhor com base na paternidade, curar essa paternidade do passado, perdoar, né, e ser perdoado, para que a gente possa construir relações mais saudáveis e mais prósperas, mais felizes, né? Eu acho que todos nós temos a oportunidade de ser felizes. E eu creio muito que Deus nos criou para isso. Isso. Muito obrigada. Muito Obrigada mesmo. Expedito, muito obrigado mais uma vez. E é isso, pessoal. Olha, a nossa entrevista vai estar disponível no nosso Instagram e no nosso podcast. Pode mais, Resende. É isso, muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço, tchau, tchau.